Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulos 8, dos versos 28 a 30, semelhantes a Cristo, é o tema da nossa reflexão. Romanos 8, de 28 a 30. Quantos trouxeram suas Bíblias? Levantam as Bíblias, livros. Eu sei que tem Bíblias no celular, no iPad, no iPod, no iPod, mas nós somos o povo do livro, não podemos trazer o livro, né? Que coisa bonita, isso aqui a gente deu certo mesmo, outras coisas precisam consertar, precisam melhorar, mas trazer a Bíblia o povo está trazendo mesmo. Mas vamos aproveitar, irmãos, então a projeção do texto, já que nós usamos, o púlpito usa a versão NVI, vamos ler então juntos o que está colocado para nós aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Dr. John Robert Ramsay Stott, ou simplesmente John Stott, foi considerado o mais importante teólogo dos chamados cristãos evangélicos neoconservadores do final do século XX e início desse século XXI. Ele já morreu tendo completado 90 anos em julho de 2011. E há um bom tempo que Stott, durante a tarde, se sentava com um fone no ouvido e ouvia o Aleluia de Handel. Todos os dias ele fazia isso e já vinha fazendo isto por vários anos. E morreu fazendo isto, ouvindo o Aleluia de Handel. O seu secretário percebeu que ele estava demorando muito para acordar, mais do que o normal, enquanto ouvia, não é? Este hino, esta música, e quando ele tocou no Dr. Stott, percebeu que ele já havia entregue o seu espírito a Deus. Stott foi um pastor anglicano, conhecido pela sua vasta obra, pelas suas mensagens e pela conceituada organização de pesquisa teológica que dirigia e pela sua liderança dos anglicanos evangélicos, o Adalou Church, a igreja baixa, como chamam os britânicos, os da ala protestante dentro do anglicanismo. Por muitos anos ele foi o pastor, ou como dizem os anglicanos, foi o reitor da Igreja de Todas as Almas em Londres e foi o capelão da Rainha Elizabeth do Reino Unido, que faleceu em setembro do ano passado e que claramente se identificava com a ala evangélica do anglicanismo. Ele foi o capelão dela entre 1959 e 1991. Esse longo tempo como capelão da rainha britânica, 32 anos, se deveu sem dúvidas à sua amizade com o Dr. Billy Graham, o pregador batista norte-americano, que se tornou numa espécie de conselheiro espiritual da soberana britânica e dela recebeu o título de Sir. Stott costumava dizer que quanto mais envelhecia, mais lhe faziam a mesma pergunta: doutor, o que o senhor espera a esta altura da vida? Ele dizia não se incomodar com a pergunta. Na verdade, ele dizia, eu gostava quando me perguntavam isso, porque então eu podia responder sempre a mesma coisa: eu quero ser hoje um pouquinho mais semelhante a Jesus Cristo do que eu fui ontem. Seria pretensão alguém ter esse desejo de ser semelhante a Jesus? Não, de forma alguma. O propósito de Deus para com todas as pessoas que confessam seu Filho Jesus Cristo como Senhor absoluto de suas vidas, como Salvador então único e suficiente, é exatamente este: parecer com Ele, Jesus. Por isso lemos há pouco o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme a imagem ou semelhantes.
Sim, senhores, e é isso que a Bíblia diz, nem mais nem menos, que Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus Cristo, a imagem de Jesus. Semelhantes a Jesus, como ideal, como meta, sem que isso em absoluto signifique nenhum absurdo. A palavra de Deus que nos diz que um dia os que são filhos de Deus realmente serão semelhantes a Jesus, pode então nos confirmar isso. Está em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que devemos dizer, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. E já que, como também nos ensina a palavra de Deus, nós somos feitos filhos de Deus quando recebemos a Jesus Cristo, o Evangelho de João diz isso, em João 1,12, ou como diz esta palavra em outro lugar, somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu isso na Bíblia em Gálatas 3,26. Então resta-nos pensar, resta-nos refletir no desafio colocado diante de mim, quando eu digo, eu já recebi Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo. E o que é isso? O que isso está fazendo na minha vida? Por causa disso eu estou me tornando, ou procurando me tornar, cada dia mais semelhante a Jesus? O que isso significa para você? Para você que pode dizer, eu também recebi a Cristo, eu creio em Jesus Cristo. Você também tem sentido essa realidade diante da sua vida, da sua história, do seu dia a dia, se tornar sempre mais e cada vez mais semelhante a Jesus? Sabe, esse desafio é o desafio de buscar, já que neste mundo, neste Brasil turbulento, essa semelhança, ainda que saibamos que a mesma só se realizará de forma total quando nós estivermos vivendo diretamente com o Senhor Jesus. Resta a todos quantos ainda não confessaram o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, recebendo-o como Senhor e Salvador absoluto, fazer isto para que também comecem a caminhar em direção a esta semelhança com Jesus, para que fique claro que não há semelhança com Jesus quando não há amor a Ele, quando não há amor a Jesus por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O amor de Cristo nos constrange, diz o oráculo de Deus. E essa tem de ser, meus irmãos, a razão para sermos o que nós somos, para fazer o que nós fazemos. Não é a igreja, não é o compromisso com a denominação, nem com a família, nem com isso ou aquilo. É o amor a Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo. Você ama Jesus? Você que está conosco pode fazer dentro do seu peito esta confissão em relação a Jesus. Você ama a Jesus Cristo. Isso vai fazer e isso faz toda a diferença. Semelhança com Jesus e amor, essas são duas realidades inseparáveis. Não há como nos parecermos com o Senhor Jesus sem amarmos, não mesmo. Amarmos as almas, as vidas que estão sem Jesus Cristo, porque Ele sempre amou essas vidas. Ao explicar a sua missão na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, desonesto, mas que por causa dele Jesus mudou a sua vida, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E nós sabemos o preço desta salvação, nós sabemos o preço desse amor de Jesus, a cruz do Calvário. Por amor Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Por amor Jesus se deu por nós na cruz. E a Bíblia nos diz, ela nos fala que a nossa inimizade com Deus por causa dos nossos pecados foi desfeita na cruz. Efésios 2:16. Então, porque Jesus nos amou como pessoas que estavam perdidas, nós precisamos agora amar as pessoas que por não conhecerem a Jesus Cristo, estão perdidas. Porque estão perdidas, estão sem liberdade, escravizadas pelo pecado. Mas se conhecerem Jesus, isto é, se ouvirem sobre Jesus e crerem nele, serão achadas, deixarão de ser pessoas perdidas, se tornarão libertas dos seus pecados e também começarão a sua caminhada para serem parecidas, semelhantes com Cristo.
Por isso, irmãos, amar a obra de missões, a partir do lar, da rua, do bairro, do município, do estado, do país até os confins da terra, é uma forma de parecer com Jesus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O mundo então é a meta da igreja, porque o mundo sem Jesus está e continua perdido. Semelhança com Jesus e amor, essas são duas realidades inseparáveis, e não há como nos parecermos com o Senhor Jesus sem amarmos as pessoas que sofrem a falta do pão, da amizade, da saúde, e que não têm salvação, a pior das fomes e a pior das enfermidades. Porque o Senhor Jesus sempre teve compaixão das pessoas que sofrem. Por isso nós também precisamos ter, já que queremos ser e devemos querer ser semelhantes a Jesus. Várias vezes nós encontramos a afirmação dos evangelhos de que Jesus, se compadecendo das pessoas, então fazia os seus milagres. Sabe, Jesus nunca foi um exibicionista, Jesus nunca foi um showman. O diabo, quando o tentou no deserto, quis fazer dele um exibicionista. Olha aí, tanta gente passando fome. Resolva a coisa pela maneira mais fácil, você pode. Transforma essas pedras em pão, todos vão te seguir. Não vai precisar sacrifício. Todos vão automaticamente te servir. Quem não quer ter a certeza do pão, do alimento? Vejam como estamos no lugar alto, jogue-se daqui até lá embaixo, para que todos vejam o quanto você é poderoso. Mas ele rechaçou Satanás. E quando fez seus milagres, Jesus o fez por amor. E a pergunta que se faz, e que não pode calar dentro de nós, em relação a esses apregoeiros dos milagres de hoje em dia é: existe amor nos corações dessas pessoas? Bem, eu não conheço os corações, mas podemos fazer essa pergunta e que cada um tenha a resposta que tem, né? Porque a Deus ninguém pode enganar. Semelhantes a Cristo, nós temos de amar os que estão sofrendo espiritualmente, mas também fisicamente, porque as pessoas não vão acreditar em Jesus Cristo realmente, sem que vejam o que pregamos, o que ensinamos, o que cantamos, demonstrado em ação. Não foi isso que Jesus fez? Convivendo com as crianças, com os chamados pecadores, tocando nos leprosos e se relacionando até com os mestiços samaritanos. A caminhada para sermos semelhantes a Cristo exige uma integração entre palavras e ação. As boas novas da salvação e as boas obras da ação, elas não conseguem viver separadas. John Stott, que citamos no início, dizia: como cristãos só temos duas atitudes que podemos tomar em relação ao mundo no qual vivemos: tentar fugir dele ou nos envolvermos com ele. Não, o Senhor Jesus não fugiu do mundo, envolveu-se com o mundo a ponto de morrer por ele. E se o chamamos de Senhor e Mestre, então nós sabemos qual tem de ser a nossa escolha. Semelhança com Jesus e amor, essas são duas realidades inseparáveis. Não há como nos parecermos com o Senhor Jesus sem amarmos a verdade, porque o Senhor Jesus sempre teve amor pela verdade. No início do seu ministério, o Senhor Jesus elogiou a um homem chamado Natanael, que se tornou seguidor de Jesus e que a partir do século IX passou a ser identificado por escritores cristãos como sendo o apóstolo Bartolomeu, mas não há certezas reais sobre isso. Jesus elogiou a Natanael porque Jesus explicou, ele era um homem sem falsidade. João 1,43. Jesus sempre destacou o tremendo contraste que há entre a verdade e a mentira. Sobre si mesmo, Jesus disse: eu sou a verdade. Mas sobre Satanás, Jesus disse: ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
O Senhor Jesus exige de nós, então, que sejamos verdadeiros, autênticos, se queremos ser semelhantes a Ele. Desculpe. Por isso disse aos seus seguidores: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Amados, o mundo vive na mentira, mas porque procuramos ser semelhantes a Jesus Cristo, Jesus diz que nós não somos do mundo, então não podemos ser mentirosos, não podemos ser falsos, não podemos ser hipócritas, não podemos ser desonestos, não podemos iludir as pessoas com falsas promessas para enchermos nossas igrejas de gente e nos tornarmos poderosos, importantes, atraindo holofotes. Não podemos, como esposos que se dizem cristãos, enganar as nossas esposas, ou como esposas que se dizem cristãs, enganar os seus esposos. Os namorados cristãos não podem enganar as suas namoradas, e vice-versa. Como filhos cristãos, não podemos enganar os nossos pais, e como pais cristãos, não podemos enganar os nossos filhos. Não podemos, como cidadãos comprometidos com aquele que disse eu sou a verdade, enganarmos o governo. Embora o governo quase sempre minta para nós, mas somos nós e não os políticos que assumimos o compromisso de parecer com Jesus a verdade. E por isso temos de nos recusar ao ódio, às divisões, às facções, ao sectarismo. Não há verdade no ódio, não há verdade nas divisões, não há verdade nas facções e nos sectarismos. Estamos vendo os resultados desta polarização que tomou conta do nosso país, agora separado por um abismo cujo fundo nós não estamos conseguindo ver. É verdade. Quando realmente somos seguidores de Jesus, nós nos comprometemos com a verdade. Mas porque somos humanos, inclinamos-nos também para o erro e às vezes mentimos, mas não podemos nos conformar com isto. Como igreja de Jesus Cristo, coluna e baluarte da verdade, conforme afirma o que está escrito em 1 Timóteo 3,15, nós precisamos lutar para que seja mantida a pureza ética e doutrinária da igreja, não importa o quanto isso esteja ficando cada vez mais difícil. Com certeza, sempre que nós procuramos vencer a maldade, o erro, nós vamos encontrar a mentira, mesmo dentro da igreja. Mentimos sobre o nosso cristianismo, quando dentro da igreja, em defesa do que nós achamos certos, nós criamos sutilmente uma guerra de narrativas e partimos para ganhar no grito. Mas sempre que procuramos vencer esses males, esses erros, essas mentiras, nós caminhamos em direção à nossa semelhança com Jesus Cristo. E isso muda todas as coisas e resolve todas as coisas. Então, pelo que o oráculo divino escreveu, cremos sob inspiração do Espírito Santo de Deus, que Deus nos predestinou mesmo para sermos semelhantes à imagem de Jesus. Então não é nenhuma pretensão almejarmos o parecer com Jesus cada dia um pouco mais semelhantes, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Semelhantes a Jesus, em seu amor pelos que ainda não o confessaram como Senhor absoluto, Salvador, e por isso não podem experimentar a paz verdadeira. Semelhantes a Jesus, semelhantes em seu amor pelas pessoas que sofrem, que padecem, que são alijadas, desprezadas, para que em nossas ações vejam Jesus Cristo, e para que tenhamos então com o que nos importar, na certeza de que esse se importar tem a ver e haver muito com ser semelhante, parecido com Jesus. Semelhantes a Jesus, semelhantes em seu amor para com a verdade, de forma a lutarmos
para sermos pessoas verdadeiras diante de um mundo corrompido com tanta hipocrisia e com tanta mentira. Mas, meu querido e minha querida, amigo e amiga conosco nesta noite, sem Jesus Cristo, você está vivendo inevitavelmente a pior de todas as mentiras. Primeiro, porque você pensa que está vivendo e não está vivendo. Sem Jesus Cristo você está morto, espiritualmente morto. E se você pensa que está vivo porque você pula, porque você corre, e você nada, e você escala montanhas, e você está com a vida a todo vapor, sem Jesus Cristo é mentira, você não está vivendo, você está morto. Sem Jesus Cristo você vive a mentira de achar que depois que você deixar essa vida, tudo vai dar no mesmo. E aos que acreditam ainda de forma pior naquela mentira de que eu vim do nada e para o nada eu vou, depois que eu deixar essa vida. A pior mentira de todas é não ter Jesus Cristo como o Senhor da sua história, como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua devoção, como a sua religião. Você já tem Jesus Cristo desta forma? Quem é Jesus para você? Meramente apenas um nome que você ouve todos os domingos, porque você tem vindo aqui, talvez meses a fio, talvez até como membro da igreja. Há membros da igreja que ainda não se converteram, há membros da igreja que precisam dar suas vidas a Jesus. Não se iludam com isto. Este é o momento então que você deve olhar para dentro de você e perguntar: o que significa Jesus Cristo para mim? Eu tenho essa preocupação? Eu gostaria mesmo de parecer com Ele, de ser semelhante a Ele? Dê isso no que der, porque obviamente você vai criar problemas. Quanto mais semelhante a Cristo você quiser ser, mais problemas você vai arrumar. Só que vale a pena, realmente vale a pena. Nada pode explicar na linguagem humana a certeza de que é sentir Jesus no seu caminhar, no seu amanhecer, no seu dia a dia, no seu anoitecer. Nada consegue explicar esse sentimento de alegria e de paz, que quando você é obrigado a pensar na morte, no dia, na hora em que você vai ter de deixar esta vida, não há temor dentro de você, porque você sabe que quando fechar os seus olhos para esta vida, há de abri-lo diante do seu Salvador. Se você não tem ainda esta convicção, você pode ter. O Espírito Santo de Deus está interessado em ajudar a você conseguir isso. Por você só, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus quer que você consiga, e Ele está disposto a ajudá-lo nessa oportunidade. Vamos abaixar um pouco as nossas cabeças. E eu quero que cada um agora pense nesta pergunta: quem é Jesus para mim, o que Ele representa para mim. Se você ainda não pode dizer que Ele é o seu Salvador, seu Senhor absoluto, Jesus não divide esse lugar com ninguém. Por isso eu uso muito essa expressão, Senhor e Salvador absoluto. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, você precisa ter. Essa é a maior resposta, a maior questão da sua vida. Essa é a única forma de você viver a maior verdade que você pode viver. E a partir daí, como vai ser bom esta luta de parecer com Jesus Cristo cada dia mais, cada dia um pouco mais. Enquanto nós estamos de olhos fechados, se houver alguém aqui nesta noite, na galeria, à minha esquerda, aqui em nossa nave, que ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus desta forma, que ainda não o recebeu desta forma, mas gostaria que isso acontecesse hoje na sua vida, onde você estiver, levante a sua mão. Eu gostaria de ver você e depois encaminhar os pastores da igreja para conversar com você. Se houver alguém,
Os irmãos já conhecem, eu não insisto nestas coisas, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus é quem trabalha, não é? Nesse momento, e a igreja tem experimentado esta realidade e crescido desta forma, não é? Mas se houver alguém, seria muito bom para você tomar esta decisão pública. Posso pensar, posso achar que não há ninguém nesta situação sem Jesus. Todos vocês jovens que estão conosco, Jesus já é o Senhor da vida de vocês, da história de vocês. Você ancião, isso também é verdade. Eu espero que sim, que todos voltem para sua casa com esta convicção. Mas se esse não for o caso, não pegue no sono nesta noite, sem resolver esta situação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.